É certo isso, amiga? O homem que obedece à esposa vive mais? Onde foi que tu viu isso? Ah, o teu avô viveu 130 anos porque sempre obedeceu a tua avó? Ui. E o teu tio viveu 140? Eita, amiga. Amiga, quando tu tiver notícias assim, tu me fala, viu? Eu gosto de saber. Tá bom, amiga. Beijo. Tchau. Amor! Oi, que foi, amor? Amor, varre a casa pra mim que eu tô com uma dor nas costas. Claro, vida. Eu vou varrer 2 vezes pra ficar bem limpo. Tá. Amor, e tu dá uma limpada naquele banheiro também, que tá muito fedido. Claro. Agora quando eu estiver varrendo, eu já aproveito e já limpo aquele banheiro. Quer mais alguma coisa? Quer que eu faça comida? A louça, né, que a pia tá cheia. Eu não Tá. tô legal hoje. Eu lavo e faço a comida. Fica aí descansando, tá? Tá bom. Eu quero viver uns 180 anos.